Paz, irmãos. Obrigado, mestre. Se vocês vieram aqui para ouvir o pregador internacional, vocês dançaram. Deus é maravilhoso. Essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, irmãos, foi na terça da semana passada. Estava fazendo minha devocional e eu decidi começar a ler o Novo Testamento esse ano, né? Novamente. E estava lendo em Mateus ali e Deus ministrou muito forte sobre essa passagem. E eu já tinha lido, e com certeza os irmãos também já leram várias vezes. E no meu coração foi a primeira vez que o Espírito Santo ministrou dessa maneira, particularmente. E eu estava em dúvida se seria isso mesmo ou não para trazer para a igreja. E o Dodô no domingo, ele ministrou sobre o mágico Simão. E eu até comentei com o Dodô, né? Falou, Deus te usou para confirmar a palavra de quarta, Dodô. Não sei se vocês lembram, mas o mágico, ele acabou se convertendo, né? Foi batizado, aceitou o evangelho. Só que o Dodô levantou um ponto interessante, que ele meio que começou a perder status. Ele começou a perder moral. Nos dias de hoje ele começou a perder seguidores, vamos falar assim. E ele viu que os discípulos, Felipe, faziam milagres, operavam maravilhas e o povo ficava atônito, ficava, uau, que é isso? E ele, através de dinheiro, quis comprar aquilo, aquele dom, aquele poder, aquela unção. E Pedro, na autoridade do Espírito Santo, repreendeu ele severamente. E ele falou, ore para que talvez Deus tenha misericórdia da sua vida. E essa parte que eu queria ministrar essa noite, o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração e veio um tema: o que você está pedindo a Jesus? Qual tem sido a motivação dos seus pedidos? Pare um pouco agora e reflita. A gente acabou de sair dos 12 dias, né? A gente acabou de virar um ano. E culturalmente a gente faz isso, né? A gente faz umas listas. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano vai ser assim, esse ano vai ser assado. E tenta puxar na sua mente hoje todos os pedidos que você fez para Jesus. E vai mais fundo ainda. E por que você está pedindo isso para Jesus? E o texto, Kel, está lá em Mateus, no capítulo 20. E ele começa ali no verso 20. Mateus 20, versículo 20. Eu vou ler até o começo do 23, tá? Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela,
vocês não sabem o que estão pedindo. E eu vou continuar, não nesse texto, mas numa história seguinte a essa. Só que nesse mesmo capítulo aqui, a gente se depara com 2 pedidos. Uma mãe, Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. E temos mães aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se vocês se encontrassem com Jesus hoje, eu tenho certeza que vocês pediriam o melhor para o filho de vocês. Não julgo o pedido dessa mãe aqui. Ela pediu algo bom para os seus 2 filhos. No seu reino, me prometa, no seu reino, deixe que os meus filhos se assentem, um de cada lado. O que me deixa mais, não vou falar confuso, mas perplexo, pode ser a palavra, é Tiago e João, porque eles andavam com Jesus. Eles presenciaram vários milagres de Jesus. Eles conheciam a divindade de Jesus. Eles sabiam que Jesus não era um ser humano normal. Eles tinham a convicção de que Jesus era o Messias. E o pedido daqueles 2 jovens, com certeza eles se reuniram na casa dele, eles, o pai e a mãe. Eles conversaram sobre isso, para chegar nesse ponto da mãe pedir isso para Jesus. E esse pedido dela revela muito o que tinha no coração dos 2. Eles estavam atrás de status, eles estavam atrás de poder, eles estavam atrás de destaque. E é o primeiro ponto da palavra de hoje. É quando o foco é a posição. Eles queriam glória sem cruz. Eles queriam honra sem sacrifício. Tanto que se a gente continuar a leitura, Jesus questiona novamente: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem: podemos, responderam ele. E Jesus fala: realmente, na sequência aqui, você pode passar? Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e quem vai sentar à minha esquerda. De fato, Jesus sabia tudo o que eles iam passar. Tiago foi o primeiro mártir, foi o primeiro apóstolo a ser morto. João não experimentou essa morte por perseguição. João foi o último apóstolo a morrer. De fato, eles beberam o cálice, mas aquele momento, o que tinha no coração dos 2 discípulos era status, era fama, era poder. Tanto que isso gerou uma revolta nos outros 10 discípulos depois, né? E quase o grupo é quebrado. Irmãos, infelizmente, é possível a gente andar com Jesus e não ter entendimento do reino. O pedido desses 2 mostra claramente isso. Eles eram íntimos de Jesus. Eles eram primos de Jesus. Era algo que eu não sabia. Eu comecei a pesquisar. Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Tiago e João eram primos de Jesus, eram discípulos de Jesus. E eles não queriam Jesus, eles queriam o status de Jesus naquele momento, tá, irmãos? Naquele momento. E infelizmente,
infelizmente, há muita gente dentro da igreja não querendo Jesus, querendo o status que Jesus dá, querendo o poder que Jesus dá, buscando o que Jesus pode dar e não quem Ele é. Se a gente discorrer aqui o texto, versículo 29, Kel, por favor. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Glória a Deus. O segundo ponto que eu quero passar para vocês é quando o foco das nossas orações é a misericórdia de Deus. Aqueles dois tinham intimidade com Jesus, eles eram cristãos, vamos falar assim, eles eram crentes, eles sabiam exatamente quem era Cristo, só que o coração deles estava totalmente longe da vontade de Jesus. Aquela mulher, irmãos, ela se prostrou diante de Jesus. No verso 20, naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez um pedido. Ela se ajoelhou, irmãos. Ela chorou. Ela abriu o coração dela. O pedido dela foi atendido. Ali, naquele momento. Pelo contrário, Jesus falou: vocês não sabem o que estão me pedindo. Aí a gente vai para o versículo 29. 2 cegos à margem do caminho, sem nenhum status, ignorado pela multidão. Essa daí é a história de Bartimeu, tá, irmãos? Acho que em outros evangelhos, se eu não estiver enganado, em Marcos ou em Lucas, cita o nome do Bartimeu, uma história bem conhecida, né? Pessoas totalmente excluídas, tá, irmãos? E você olhava, não dava nada. Só que eles tinham algo que os 2 discípulos no momento não tinham, que era uma fé verdadeira. Irmãos, e é isso que atrai os olhos de Jesus para as nossas vidas. É a nossa fé, não é a nossa postura, não é meu me ajoelhar, não é o jejuar, não é o fazer uma oração maravilhosa, não é o ler 20 versículos, capítulos da Bíblia. Jesus, Ele quer a minha fé. É isso que Ele busca na gente, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles só clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, ou de mim. Tenha misericórdia de mim. Eles não pediram para voltar a enxergar no momento, irmãos. O clamor que chamou a atenção de Jesus foi pela misericórdia. Eles reconheciam quem eles eram e a dependência de Jesus naquele momento. Eles andavam com Jesus, irmãos? Não. Eles conheciam Jesus?
Não. Eles viram algum milagre de Jesus? Não. Eles só ouviram de Jesus e o que ele poderia fazer. Mesmo assim, eles pediram para enxergar no momento? Não. Eles clamaram pela misericórdia de Jesus. E o clamor sincero daqueles homens chamou a atenção dele. Deus viu o coração daqueles homens. Deus viu o interesse pelo perdão, pela graça e pela misericórdia deles. Jesus viu a fé verdadeira daqueles homens. Dois pedidos e duas respostas. Primeiro pedido, posição. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não sabem o que vocês pedem. O segundo pedido, misericórdia. Jesus ouviu e respondeu e atendeu. Irmãos, eu já fiz diversos pedidos para Deus. Alguns na ignorância e outros de acordo com a vontade do Senhor. Já pedi, irmãos, para Deus matar pessoas. Principalmente um vizinho que eu tenho. Pedi, irmãos, pedi. Senhor, salva e mata. Salva primeiro. Eu achei que eu estava, né? Ó, que espiritualidade, né? Ô, Jesus, converte esse homem e manda ele, né? Pronto. Bênção. Irmãos, adivinha qual foi a resposta de Jesus? O homem está vivo lá, irmão. Não fica doente nem a pau. Esquece. Deus, na palavra dele, falou: você não sabe o que você está pedindo. Para de ser louco. Eu não vou responder essa sua oração. Eu lendo a palavra, Deus me respondeu, irmãos. Não vou responder a sua oração. Não vou. Outros pedidos eu já fiz de acordo com a vontade dele. E graças a Deus ele me respondeu. Pedi uma vez, acho que foi na passada, acho que foi nos 12 dias retrasados, no final do ano. Eu pedi para Deus me tirar do serviço que eu estava, porque aquilo estava me distanciando muito da presença de Deus, muito. E eu ouvi claramente assim: você tem certeza? Falei: sim. Irmãos, e Deus mexeu tudo na minha vida. E saí. Meu patrão, entre aspas assim, né, vamos falar, me mandou embora de uma maneira que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Deus é maravilhoso, né? Quando você pede, irmãos, algo de acordo com a vontade dele, Deus, sim, ele responde, irmãos. Ele responde. E essa saída me fez muito bem. Me fez muito bem. Era quando eu trabalhava na autoescola, irmãos. Né? E todo aquele ambiente estava me afastando da igreja, estava me afastando da minha família, estava me afastando da presença do Senhor. E a gente, na emoção, né, do final do ano, eu falei: Deus, me tira de lá. Não está certo. O Senhor me colocou ali para um propósito que eu não estou cumprindo. Amor, irmãos, eu precisava falar, eu precisava falar de Deus para aqueles jovens ali. Irmãos, eu nunca evangelizei um sequer ali. Deus me colocou muitas pessoas ali no meu caminho, ao ponto de eu falar que eu era cristão e as pessoas, olha o ponto que eu cheguei, irmãos. Você? Isso é vergonhoso, irmãos. Isso é vergonhoso.
O Espírito Santo me incomodou e eu pedi, Deus, me tira de lá. Já que eu não estou fazendo a tua vontade de lá, me tira de lá. E Deus me tirou, irmãos, para a honra e glória dele. E hoje eu, pai, eu entendo algumas... Eu não vou falar que eu entendo a maneira de Deus pensar, mas dá para você entender um pouco essa questão de pai e filho, né? Uma vez a gente foi, acho que no zoológico, e o Benjamin pediu, queria, acho que um elefante. Eu falei, como que... E ele estava naquela empolgação, né? Papai, me compra um elefante, eu quero um elefante. Eu falei, eu nem respondi, né? Eu só dei risada. Eu falei, tá bom, amém. Não tem como eu... Você quer? Não tem como, irmãos. É um pedido que, sabe, na irracionalidade dele, na inocência dele, né, ele pediu, porque ele estava, né, empolgado, ele estava feliz por aquilo. Eu falei, eu quero, vai ser lindo, né? Mas aí você não pensa que aquilo vai crescer, né? E o elefante fica dentro, a gente fica fora, né? E todo o nosso dinheiro vai ser para alimentar ele, a gente vai morrer de fome, né? Ele não tem essa noção. E é que nem a gente, às vezes, a gente faz alguns pedidos para Deus, irmãos, que a gente não tem noção do que a gente está pedindo. Deus já está olhando lá na frente, o elefante enorme, gigante. E a gente está aqui, Deus me dá um elefante. Deus não vai dar. Agora um cachorro, irmãos, amém. Já é algo já, vocês estão entendendo esse paralelo? Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Kel, Tiago 4. Tiago é um livro fortíssimo, irmãos. Fortíssimo. É um livro que você lê e é um tapa atrás do outro. Tiago 4, o versículo 6. Eu vou ler do 6 ao 10. Essa é uma oração que Deus responde, irmãos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Essa é a característica de um cristão que Deus vai responder às orações. Humilhado. Toda aquela alegria, guarda. Faça uma reflexão, olhe para dentro. Nós somos pecadores, nós somos falhos, somos cheios de defeitos. Pecamos todos os dias, irmãos. Inconscientemente, conscientemente. Às vezes a gente peca porque quer, infelizmente. E Deus está pedindo para a gente mudar essa chave. Tira o sorriso do rosto. Coloque o seu rosto no chão. Ah, mas aquela mulher se prostrou, mas o coração dela estava aqui, ó, numa posição de honra. Ela se humilhou para que Deus tivesse misericórdia e concedesse o pedido deles. Aqueles 2 cegos já estavam prostrados, já estavam humilhados. Eles não tinham perspectiva nenhuma de vida. Eles sabiam quem eles eram. Eles conheciam a condição deles de pecadores, de pobres, de cegos, de nus, de desprezados. Jesus ouviu o clamor deles. Jesus, ele está aqui nessa noite. Ele está passando aqui, ó. Desde a hora que essa igreja foi aberta, o primeiro crente que entrou aqui,
Jesus já veio junto, já entrou junto. E o que você tem pedido a Ele nessa noite? Qual é a intenção do seu coração? Você tem pedido reino? Você tem pedido glória? Você tem pedido status? Senhor, me honra. Para que todo mundo que zombou de mim, cale a boca. Para que todos vejam quem é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Você tem clamado, misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Cala a boca! Misericórdia de mim, Senhor. Fica quieto, Ele não vai responder. Misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Quem pede posição aprende. E quem pede misericórdia é transformado. Foi essa a lição que eu aprendi lendo isso, irmãos. Como eu já disse, eu fiz muito pedidos para Deus de maneira irracional, inconsciente. Alguns Deus já respondeu não. Isso não. Alguns já Deus respondeu com sim. Isso aqui vai glorificar o meu nome. Só que tem pedidos, irmãos, que Deus se calou. Eu não tive resposta. E às vezes o silêncio incomoda um pouco, né? Porque você não sabe o que passa no coração de Jesus ali naquele momento. Era melhor que falasse não, porque você já mudaria o foco e já partiria para outro pedido. Ou se falasse sim, você se alegraria, o Espírito Santo se alegraria e o nome de Jesus seria glorificado. Mas o silêncio, às vezes ele é ensurdecedor, vamos falar assim, né? O silêncio faz mais barulho às vezes que uma multidão gritando. Só que é esse silêncio que vai provar a sua fé, irmãos. É esse silêncio que prova a sua fé e o que realmente tem dentro do seu coração. Essa espera, irmãos, ela é dolorosa, mas ela amadurece. Essa espera, ela precisa fazer com que sua fé aumente em Jesus. E isso foi para mim também. Irmãos, eu nunca quis estar aqui em cima. Quem me conhece um pouco mais sabe disso. Meu negócio é ali, irmãos, é uma bateriazinha, quebrar baqueta, deixar os irmãos surdos. Esse é meu ministério. É aqui, um violãozinho, cantar. É isso que eu gosto de fazer. Eu nunca me vi pregando, irmãos. Nunca. Eu sempre fugi. A minha vida inteira eu fugi. Jonas. Deus manda ir para lá e você vai para cá. Aí Deus faz um reboliço, te traz para cá, mas você rebelde, vai para outro lugar. Aí Deus faz um reboliço ali, te coloca aqui novamente em Nínive, aí você... E minha vida inteira, irmãos. Eu contei os testemunhos no final do ano, né? Que Deus me catou ali na bateria. 40 anos. E sua vida parecendo do povo do deserto aí, só rodando em círculo no deserto. Deus falou isso para mim ali dentro, irmãos, ali dentro. Eu estava com uma sentença de morte. Eu não tenho vergonha de falar. Isso que já aconteceu com vocês também, que Jesus teve que apertar mesmo o cinto e dar aquela arrochada. Falei, Fábio, é o seguinte, ou você me busca esse ano, ou eu te levo, meu filho.
Eu prefiro te ver aqui comigo do que perdido. Falou, não aguento mais. Eu não aguento mais ver você rodando nesse deserto. E reclamando. Eu não aguento mais. E Deus corrige o filho que ama, irmãos. Então, se Deus dá essa puxada na orelha de vocês de vez em quando, fiquem felizes. Agradeçam a Ele, porque ainda Ele está preocupado com você, Ele está te querendo perto. Agora, se você abre a Bíblia, irmãos, e não sente o Espírito Santo falar com você, se você ouve um louvor, irmãos, e não sente o Espírito Santo falar com você, começa a se coçar. Tem alguma coisa errada. Ele fala, irmãos. A gente serve um Deus vivo. Ele fala a todo momento com as nossas vidas. Ele incomoda a gente. Aqui no coração, já sentiu seu coração palpitando um pouco mais forte, acelerado. Ele fala aqui, ele fala aqui, ele fala aqui, ele fala através de um louvor. Eu não sei o que você está passando. Essa palavra falou comigo e ficou marretando. Eu falei, meu Deus. Mas eu li isso terça, eu só vou pregar na quarta-feira. Até lá o Senhor vai falar outra coisa comigo. E falou, irmãos, mas não nessa intensidade aqui para trazer isso para vocês. Cuidado com o que vocês pedem, irmãos. Cuidado. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Coloquem a mão de vocês no coração. Peça para Deus nessa noite tirar do coração de vocês todo o desejo por reconhecimento. Peça para Deus abrir os seus olhos nessa noite. Peça para Deus te ensinar a servir de maneira real, de maneira sincera, de maneira verdadeira. Lá no versículo 26 fala assim: não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Peça para o Espírito Santo nessa noite tirar o seu foco de algo terreno. Simão queria o dom de Deus apenas para poder, para reconhecimento, para status. Ele só queria aquela glória terrena. Tiago e João, a mesma coisa. Eles estavam se importando lá com o lugar que eles iriam se assentar no reino do Senhor. Peça a misericórdia de Deus nessa noite, irmãos. Peça a misericórdia do Senhor nessa noite. Que o nosso desejo nessa noite, irmãos, não seja sentar no trono ao lado de Jesus, mas sim de andar com Ele, de experimentar quem Jesus é realmente nas nossas vidas, sentir a essência dele no nosso coração, queimando, ardendo, aquela vontade de querer, de buscar, de servir, de fazer a vontade dele. Que o nosso desejo seja que o nome dele glorificado.
ainda, irmãos, que a multidão mande você calar a boca. E ainda que a multidão mande você ficar quieto. E ainda que pessoas, às vezes próximas de você, te repreendam, caçoe, te insulte, zombe da sua fé, te chame de louco, os doidinhos. Que essa certeza de quem Jesus é na sua vida nunca saia do seu coração. Peça isso para Deus, irmãos. Peça a misericórdia para Ele. Busque o reino dEle, que as demais coisas Ele acrescenta. Não se importe, irmãos. Não se importe com status, não se importe com cargo, não se importe com quantidades de seguidores, não se importe com postura, com pose, se importe em fazer a vontade de Deus. É a sua fé que desperta os olhares do Senhor para você. É a sua fé. Creia, irmãos, creia, independente da condição ao seu redor. Independente se você está sentado na beira do caminho, creia, creia em Jesus. Ele é misericordioso. O seu clamor vai chamar a atenção dele nessa noite. Creia, irmãos. Jesus está perguntando para você hoje: o que você quer que eu te faça? Ele é a graça, Ele é a misericórdia. Ele ainda dá outra oportunidade para a gente. Ele está perguntando nessa noite: o que você quer que eu te faça? Que o nome dele seja glorificado através da sua e através da minha vida. Deus abençoe, irmãos.